Olá, seja bem-vindo à nossa comunidade digital. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, que você dê um like nos vídeos que estão aí e que você faça algum comentário. A gente gostaria de ouvir seus comentários. Com seus comentários, com o seu like, com a sua participação, esse vídeo vai chegar a outras pessoas, onde o YouTube vai estar recomendando para outras pessoas este vídeo, ok? E a palavra do Senhor, com isso você vai estar ajudando a divulgar a palavra do Senhor. O ID de Jesus vai estar também sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, E nós estamos aqui para mais um conhecendo e conhecer mais ainda para que possamos viver a palavra de Deus. Cada uma das promessas que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Amém? Na semana passada, nós começamos um estudo em duas partes. Nós demos a primeira parte do estudo, onde nós falamos sobre a lei da semeadura, onde muita gente usa essa lei da semeadura de uma forma equivocada ou de uma forma não muito correta, visando não a palavra do Senhor, mas visando lucros próprios. E hoje nós vamos terminar esse estudo em nome de Jesus. Nós vamos para a segunda parte da lei da semeadura. E o que é mais importante é que sempre nós buscamos na palavra. E é importante que você esteja aí sempre com o seu caderno na mão, com uma caneta, esteja anotando todos os versículos e confrontando esses versículos com a Bíblia, conferindo esses versículos com a Bíblia, olhando o texto e olhando o contexto, para que você possa entender aquilo que o Senhor tem para falar com você e comigo, assim como a gente tem feito, né? O Senhor quer falar com a gente. Então, na semana passada, nós falamos o que é a lei da semeadura dentro da Bíblia, e verificamos isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, todos os versículos, ou os versículos que são, os trechos que são mais importantes para esse tema, nós verificamos. E falamos também sobre o significado da lei da semeadura. Ela tem um significado, né? E hoje nós vamos falar sobre a lei da semeadura. Ela não garante prosperidade terrena. E a gente tem isso em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Como você pode ver, a lei da semeadura, ela não te dá nenhuma garantia de prosperidade terrena. O que muitos pregadores, muitos dirigentes de igreja, muitos líderes religiosos falam exatamente o contrário. Não, você dá e Deus vai te trazer a 30, a 60 e a 100 por um. Não, isso daí não é verdade. Aqui a palavra do Senhor, ela fala que realmente isso não é verdade. E analisando o contexto, antes do apóstolo Paulo introduzir a metáfora agrícola da lei da semeadura, ele deixa bem claro que quem está recebendo a bênção, no sentido financeiro, são os irmãos pobres de Jerusalém. São os irmãos pobres da igreja. Em momento algum, os ofertantes aparecem como os beneficiários dessas bênçãos, num tipo de barganha com Deus. O texto de Paulo não dá margens para o falso ensino da lei da prosperidade, ou seja, trazendo a semeadura como sendo a lei da prosperidade. Isso não é verdade. Você sabe, e eu sei também, que quando nós fazemos o bem, quando nós ofertamos a irmãos, quando nós ajudamos a comunidade, o Senhor nos recompensa. E essa recompensa não é porque nós somos bons, essa recompensa é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, eu não dou para receber alguma coisa de volta. Eu dou porque eu estou sensibilizado, eu tenho o meu coração
na obra do Senhor, eu tenho o meu coração nas leis do Senhor, eu tenho o meu coração nas ordenanças que Jesus deixou para nós, de nós ajudarmos o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, então essa lei, ela não garante de forma alguma que você vai ser próspero. Não, você vai ser abençoado, como nós vimos no estudo passado, né, na aula passada, nós vimos na primeira parte, nós vimos o que significa essa palavra lá no grego, né? Então, essa semeadura é uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Bom, portanto, a lei da semeadura e da colheita, que o apóstolo Paulo se refere, não tem qualquer relação com um tipo de investimento de negócios, no sentido de contribuir hoje para receber mais amanhã. Antes, o apóstolo aplica a lei da semeadura no campo espiritual. Assim, é nesse mesmo sentido que os cristãos devem esperar a colheita permitida, ou seja, no campo espiritual. É claro que Deus pode abençoar materialmente alguém de forma generosa. No entanto, isso não é uma regra e nem algo garantido, não existe nenhuma garantia. O que a Bíblia afirma, garante, é que a recompensa do cristão, ela vem do Senhor. E a gente vê alguns textos que falam sobre isso. Eu gostaria que você estivesse anotando esses textos e conferindo com a sua Bíblia. Lucas capítulo 6, versículos 20 a 25. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27, e Tiago, capítulo 2, versículo 5. Porém, enquanto estivermos vivendo aqui, Deus nos garante o necessário para a nossa sobrevivência. E isso a gente vê quando Jesus fala lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 33. Mas Jesus nos ensina, e ele fala com a gente aqui em Lucas capítulo 6, versículo 38. Daí, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Também é nesse texto, nesse texto, nesse sentido que encontramos Jesus nos ensinando. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a medida que Deus tem para mim e para você, desde que a gente faça a nossa parte. Infelizmente, muitos distorcem este ensino para ensinar a lei da semeadura, atrelada ao ganho material. Então, se você entregar mil reais, $1.000, mil qualquer coisa, Deus vai te recompensar, né? Com a medida recalcada, sacudida, transbordante. E, na verdade, esse texto não é isso. Jesus nos ensina, né? Paulo, ele não se contradiz. Seria totalmente contraditório Paulo ensinar esse tipo de lei da semeadura, conforme os falsos mestres o ensinam por aí. Ele próprio admitiu abertamente passar por muitas dificuldades e tribulações. A gente vê isso aqui em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Ou seja, o próprio Paulo está falando isso, né? Se a lei da semeadura realmente for referente à oferta com abundância e receber cada vez mais, então Jesus não sabia disto, porque elogiou a oferta da viúva. Lembra disso? Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 42, quando a viúva levou a sua moedinha.
né? Jesus foi claro ao dizer que não se pode servir a Deus e as riquezas. Mas a teologia da prosperidade é tão maligna que faz com que alguém tente servir a Deus apenas para alcançar riquezas, apenas como uma forma de troca, como uma moeda de troca, como se isso fosse possível. Muitas vezes nós esquecemos que Deus conhece o nosso coração. Deus sabe porque eu e você fazemos as coisas. Deus sabe porque eu e você o servimos. Deus sabe porque eu e você ofertamos na sua obra. Deus sabe porque nós fazemos isso. Deus conhece. E muitas vezes parece que a gente quer enganar um pouquinho a Deus, né? Eu vou enganar Deus. Como se a gente pudesse fazer isso. Mas, continuando aqui na lei da semeadura, a lei da semeadura, na verdade, é um alerta muito forte. Partindo agora para o texto da Epístola aos Gálatas, lembra que a gente falou de Coríntios e Gálatas, né? Em Gálatas nós podemos perceber o quanto a lei da semeadura aponta para a responsabilidade pessoal. O apóstolo Paulo faz uma importante exortação de que a responsabilidade pessoal ela é intransferível. Veja lá em Gálatas capítulo 6, versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, não adianta eu querer jogar a culpa em alguém. Não, cada um vai levar o seu próprio fardo. Isso está de acordo com o ensino bíblico de que cada pessoa será julgada à luz das suas próprias ações. Então ninguém vai ser julgado injustamente. Você vai ser julgado por aquilo que você conhece, ou você é julgado por aquilo que eu conheço. E nós vamos ser julgados segundo as nossas ações, segundo as nossas atitudes. Veja o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, esse trecho de Jeremias, ele é muito profundo. O Senhor nos conhece. E aqui a gente sabe que o Senhor ele está dentro, ele conhece o profundo do nosso coração. Não importa, não importa o quanto você e eu queiramos esconder alguma coisa. Deus conhece o coração, Deus conhece os pensamentos, Deus conhece tudo aquilo que a gente pensa em fazer ou pensa em agir. Bom, tem alguns textos extras que eu gostaria de deixar com você. Um é Jeremias capítulo 32, versículo 19. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 16, versículo 27. Romanos capítulo 2, versículo 6. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. E Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Esses textos são para que você e eu entendamos que a lei da semeadura é um alerta para a nossa vida cristã, é um alerta para a nossa vida enquanto nós estamos por aqui. É um alerta de como nós vamos viver, como nós devemos viver. E para que você e eu entendamos que de Deus a gente não consegue esconder nada. Nada. Eu lembro quando eu fazia teologia, tinha um professor que ele me dizia assim, olha, ele falava sobre a essência de Deus, a matéria, a essência de Deus, e ele falava assim, olha, você não consegue ir num cantinho escondido e cometer um pecado sem que Deus saiba. Ou você pegar o teu pecado e esconder dentro de uma gaveta, por mais profunda que ela seja. Porque Deus conhece o nosso coração. Bom, diante dessa verdade, o apóstolo aplica a lei da semeadura e da colheita para ensinar. Ensinar o quê? Veja aqui o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Ou seja, que Deus não se deixa escarnecer. Obviamente, essa regra é válida para todos, não apenas para os cristãos. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que ninguém que faz pouco caso do evangelho, ninguém que zomba de Deus, do Deus revelado através das Escrituras, através de Jesus Cristo, ninguém vai ficar impune. Ou seja, Deus vai requerer de cada um de nós. E ele completa aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, Paulo completa esse versículo 8. E ele divide em dois grupos, né? O primeiro grupo, formado pelos que semeiam na carne, são aqueles que deixam a velha natureza decaída e corrompida pelo pecado seguir livremente o seu curso. Já o segundo grupo, os que semeiam no Espírito, são os que vivem pelo Espírito Santo, ou seja, são aqueles que a sua liberdade está no ser guiado pelo Espírito Santo. A diferença entre esses dois grupos é imensa. O primeiro, ele vai encontrar o quê? Veja aqui o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito, você não está sobre a lei. A diferença entre esses dois grupos é imensa. O primeiro encontrará a destruição e o tormento eterno. Já o segundo colherá vida eterna da parte do Espírito. Então, na verdade, essa lei da semeadura, nós estamos semeando para colher na eternidade. Ah, pastor, mas está muito longe a eternidade. Pois é, querido, eu não sei se a gente vai morrer daqui a um minuto, né? Eu não sei se Jesus vai voltar daqui a um segundo, a gente não sabe. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que entender este alerta que Paulo faz sobre essa lei da semeadura. A perseverança na semeadura. Nós temos que ser perseverantes. E Paulo fala isso em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, nesse versículo o apóstolo Paulo exorta a respeito da perseverança na semeadura. Ele diz que não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos e não, se não desistirmos. Devemos entender que fazer o bem como uma expressão bem ampla que expressa o tipo de conduta característica dos verdadeiros seguidores de Cristo. Esses seguidores são seus imitadores, refletem seu caráter e possuem as suas virtudes, ou seja, as virtudes do fruto do Espírito. Nós temos que entender que a gente tem que ser perseverante. Podemos estar passando por situações e por dificuldades, mas nós temos que ser perseverantes. Por quê? Porque o fruto do Espírito é que vai crescer dentro de nós. É o fruto do Espírito que vai nos dar a garantia dessa colheita, né? Dessa lei da semeadura. Bom, obviamente, isso inclui a provisão aos necessitados de todas as áreas, tanto na área material, como vimos lá em 2 Coríntios, com comida, contribuições, abrigo, etc., quanto na área espiritual, provendo ânimo, aconselhamento, instrução, né? Provendo o aconchego de família como cristãos, né? Fortalecimento, aconselhamento. Isso é a lei da semeadura, né? A gente está perseverante em tudo isso. Bom, estamos chegando aqui ao final e tem algumas conclusões que nós temos que ver.
Por isso o apóstolo conforta seus leitores ao dizer que, com perseverança, no tempo certo a colheita virá. Esse tempo não é determinado pelo homem, mas é segundo os planos eternos de Deus. Além do mais, a colheita é simplesmente uma recompensa da graça e não dos méritos. Aqui devemos nos lembrar de que de nós mesmos não podemos fazer nada de bom. E pela ação do Espírito Santo em nós, que somos capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. Sinceramente, eu gostaria muito que a lei da semeadura fosse pregada todos os dias, mas que não fosse essas versões contaminadas e distorcidas que os falsos profetas pregam. A lei da semeadura que deve ser pregada é aquela puramente bíblica, que a gente acabou de ver. A versão correta da lei da semeadura expõe a verdade de que aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Com Deus não se barganha e ninguém poderá escapar do juízo. Ou seja, essa é a verdadeira lei da semeadura. E para encerrar, eu gostaria de deixar 2 versículos com você. O primeiro está em 1 de João, capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Esse versículo ele não necessita muita explicação, né? Porque ele está muito claro. Se você tem um recurso, não, pastor, mas eu tenho aqui comida para 2 dias. Pois é, então esse teu irmão ele precisa comer hoje. Agora amanhã é outra coisa. Divide com ele. Né? Eu tenho muitos testemunhos que a gente poderia falar aqui da provisão de Deus. Quando Deus pede para eu fazer alguma coisa, eu vou e faço. E para quem vê de fora, fala: esse cara é louco. Mas de repente você vê como Deus provê em abundância. Então, se a gente vê o nosso irmão passando necessidade, se a gente vê um ser humano passando necessidade, e a gente pode ajudar e não ajuda, onde é que realmente está o amor de Deus dentro de nós? E 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. Muitas vezes eu encontro com pessoas que falam assim: ai, meu pastor amado. Mas tem 5 anos que não fala comigo. Tem 5 anos que não me liga. Tem 5 anos que não sabe o que eu estou passando. Na verdade, o que João está falando aqui, através do Espírito Santo, é que a gente não deve amar só de palavra. A gente deve amar de fato e de verdade. E amar de fato e de verdade é andar junto, é caminhar junto. E a gente chama você para caminhar junto com a gente na comunidade digital. Nós temos comunidade digital em português, em espanhol, e nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Na próxima semana, nós vamos ter a reunião de oração, na próxima quarta-feira, e você é o nosso convidado, né? A estar com a gente, a participar conosco nas nossas redes sociais. A gente está sempre por Zoom, sempre com o mesmo ID, sempre com a mesma senha, para que você não se confunda. Pastor, eu não recebi o link. Você não recebeu, está aí. Pega o da semana passada, da semana retrasada, do mês passado, do ano passado. É o mesmo. Né? Venha para a nossa comunidade digital. Venha semear na radioviniard.net, se conectando, orando, divulgando e contribuindo, se você quiser contribuir. Se você quiser cooperar com o nosso ministério, aí no Brasil, através do Pix, e aqui nos Estados Unidos tem outras formas. Ou, se você preferir, liga para a gente. Liga para a gente, vamos conversar. Né? E aí, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer a obra na nossa vida. Vai ser a lei da semeadura na nossa vida. Nós temos que
lembrar que temos que viver a palavra de Deus. Não só de palavras, não só de língua, como fala o apóstolo João, mas de fato e de verdade. Amém? Eu te espero na próxima quinta-feira, um novo estudo que o Senhor vai estar preparando para nós e juntos a gente vai, em nome de Jesus, levar a palavra do Senhor a pessoas que não conhecem, a pessoas que nunca ouviram, ou a pessoas que foram decepcionadas com igreja, pessoas que foram decepcionadas com denominação, mas Deus jamais vai te decepcionar. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um restinho de semana aí, um finalzinho de semana maravilhoso, e eu te espero no domingo. No domingo nós vamos ter o culto da família. Vem com a gente. Vem com a gente, é o último culto da família do mês de outubro. O mês de outubro já está indo embora, assim, ó. Né? E o ano está indo, né, Ni? O ano está indo embora. Então, vem com a gente. E em nome de Jesus, na quarta-feira também eu te espero para que a gente esteja aqui na nossa reunião de oração, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Fica na força, na unção e no poder.